Pessoal, agora estamos recebendo aqui Paulo Guerra, ele que está representando a CEPLAG e falou sobre a gamificação. Paulo, qual a importância da gamificação em busca de novas soluções implementadas no setor público? Flávia, a gamificação é uma nova mentalidade, uma nova modalidade, uma nova forma de você pensar a realidade. Portanto, quando você adiciona um processo de gamificação na criação de uma política pública, você está mudando completamente o modelo mental. E ao mudar esse modelo mental, você cria insights para o processo, você cria soluções que antes ninguém tinha pensado a respeito. Então você tem a capacidade de, por meio da gamificação, criar estruturas que sejam muito mais efetivas para as pessoas, para o cidadão, e ao mesmo tempo muito mais baratas para a administração pública. Então, por isso que eu acredito muito na gamificação. Não acho que ela é a solução para todos os problemas da administração pública, mas acho que boa parte dos problemas da administração pública poderiam sim ser resolvidos por meio do processo de gamificação. Muita gente, como você falou na sua palestra, não leva a sério que aquele jogo possa solucionar algum problema, alguma coisa. Como você pensa em mudar a mentalidade dessas pessoas para que elas possam ver que ali naquele jogo pode haver uma solução? Eu acho que as pessoas não percebem isso porque elas não têm acesso a essas informações. Quando você começa a estudar o processo de gamificação e você entende como é que ele funciona, você entende que gamificar, na realidade, é uma forma de você motivar as pessoas a fazerem algo, não é mais do que isso, você entende que uma pessoa motivada é capaz de fazer aquilo que você pretende que ela faça. Ou, mais do que isso, aquilo que ela sabe que é bom para ela mesma. Então, os resultados do processo de gamificação estão aí para qualquer pessoa ver. Uma pergunta simples, de um mecanismo simples do dia a dia que utiliza um processo de gamificação. Milhas aéreas. Quantas pessoas escolhem as suas companhias aéreas com base nos seus programas de milhagem aérea? Esse é um simples método de gamificação. Ou seja, as companhias aéreas perceberam que esse processo trazia mais clientes ou fidelizava melhor os clientes e utilizaram esses processos para fins comerciais. A mesma lógica você pode utilizar para fins públicos. Eu posso desenvolver processos de games, ou eu não preciso criar exatamente um jogo para fazer algo. Gamificação não é isso. Gamificação é você desenvolver, buscar elementos de jogos para você solucionar problemas reais. Isso que é um processo de gamificação. Isso dá resultados concretos. Então, o convencimento dessas pessoas vem da própria realidade. Você só tem hoje exemplos de gamificação porque alguém, em algum momento, resolveu se importar com aquele problema e resolveu que utilizar elementos de jogos poderia ser uma maneira de você solucionar o problema. Fez e deu certo. O processo de inovação, ele é um processo que em si traz incerteza. E o processo de gamificação não é diferente. Há milhares e milhares de exemplos de processos de gamificação que foram feitos e que foram um fracasso. Assim como há centenas e milhares de processos de gamificação que foram feitos e que hoje são um sucesso. Hoje, trazendo para o âmbito da CEPLAG, você vê que algum processo pode ser levado para a gamificação? A gente já tem um processo em gamificação. A gente implementou, como o secretário colocou na palestra dele, um aplicativo de caronas. Esse aplicativo de caronas contabiliza as caronas que as pessoas dão e no final do ano ele estabelece um prêmio para essa pessoa. Isso é um mecanismo de gamificação. Isso é um elemento dos jogos que são os pontos e o prêmio final, o alcance do resultado final. Então a gente, na realidade, já tem esse mecanismo implementado na Secretaria. A gente pode implementar muitos outros mecanismos similares lá dentro da Secretaria também. Com a utilização de mecanismos eletrônicos, como um celular, um aplicativo, etc., ou não. Quantos jogos foram feitos e foram criados sem utilizar nenhum tipo de mecanismo eletrônico de dados? Vou te dar um exemplo. A própria construção das pastas deste evento que nós estamos participando foi feita durante um período da noite com todo mundo brincando entre si, um cobrando o outro, uma como a chefe do pessoal que cobrava todo mundo. Isso é um mecanismo de gamificação. Né? Gamificar é o quê? É você trazer o elemento do entretenimento, da brincadeira, da energia boa, daquela energia positiva, para dentro do ambiente de trabalho. Né? Quem mais trabalha com gamificação hoje? Google. Quem é o maior exemplo de inovação hoje no mundo? O Google. Quem trabalha muito com gamificação do ponto de vista de hardware, de gadget? A Apple. Quem é o maior exemplo de inovação hoje? A Apple.
Então, essas questões que envolvem a gamificação, elas são muito desmistificadas, porque a gente fica sempre com aquela ideia de que gamificar é criar jogo. Não. Gamificar é utilizar elementos de jogos na minha realidade concreta. Isso pode vir a ser um jogo, mas não necessariamente. É isso, muito obrigada, Paulo. E lembrando que você pode conferir a palestra dele na íntegra no nosso site e, claro, nos acompanhe nas redes sociais.